Que privilégio nós temos de louvar ao Senhor, de ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, de nos rendermos diante desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que conhece as nossas necessidades e cuida de nós. Glória ao Senhor por isso. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, o capítulo 1, Tiago, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 8. E eu dou o seguinte título à minha fala desta manhã: Sabedoria para enxergar além. Sabedoria para enxergar além. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 8. O texto diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Leio mais uma vez a partir do versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, Pai, pela Tua preciosa palavra, inspirada, viva e eficaz, que foi lida neste momento, e por meio dela, o Senhor fala conosco e trabalha nas nossas vidas, Pai. A nossa grande expectativa nesse momento é ouvir a Tua voz, sermos alimentados pelo Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração para podermos receber e contemplar as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Que nesta manhã saiamos daqui com a plena certeza de que o Senhor falou conosco, que fomos alimentados pelo Senhor e por isso encorajados por Ti, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabedoria para enxergar além. Uma das maiores construções já realizadas pelo ser humano, se não a maior de todas elas, foi a Grande Muralha da China. A China, por muito tempo, enfrentou diversas invasões, ataque de diversos povos inimigos, de tal forma que decidiram construir uma grande muralha para conter os invasores e assim proteger o seu povo e assim garantir
a segurança dos habitantes do Império Chinês. As obras da Grande Muralha da China tiveram início por volta do ano 230 a.C. e foram concluídas apenas no século XVI, fazendo com que fossem necessários cerca de 20 séculos para que a muralha fosse construída. Ela tem, na sua totalidade, uma extensão de cerca de 21 mil quilômetros. Que obra gigantesca! Na construção da Grande Muralha da China, milhões de trabalhadores foram empregados, dentre eles soldados e camponeses, que incessantemente se dedicaram à construção daquela muralha para garantir a segurança dos habitantes da China. Havia algo muito grande em jogo, a segurança deles. Mas ainda assim, os trabalhadores envolvidos naquela edificação gigantesca encaravam a construção, encaravam a sua tarefa de duas formas possíveis. Havia aqueles que olhavam para a grande muralha, que mede, em média, 8 metros de altura, e eles olhavam para a muralha e eles apenas enxergavam trabalho. E pensavam, meu Deus, será que esse negócio nunca vai ter fim? Eu estou a minha vida inteira trabalhando aqui, sofrendo, cansado, será que isso nunca vai acabar? Será que isso nunca vai ter uma conclusão? Até quando eu vou precisar gastar a minha vida sofrendo e labutando aqui? Mas havia aqueles que enxergavam além da muralha. Havia aqueles que olhavam para a muralha e entendiam, isso daqui não é só uma muralha. O tempo que eu estou passando aqui não é apenas sofrimento e ardor. Tem uma coisa muito maior além. A segurança da minha família, a segurança dos meus filhos, dos meus compatriotas, está em jogo. É difícil trabalhar na construção dessa muralha, 21 mil quilômetros. É penoso dedicar a sua vida, os seus esforços e a sua energia na construção dessa muralha. Mas eles conseguiam enxergar além e saber que não era apenas um tempo de sofrimento. Não era apenas luta, suor e cansaço. Porque havia algo além da muralha. Nem todos tinham sabedoria para enxergar dessa forma. Mas quem entendia isso, quem tinha os seus olhos abertos para compreender que não era simplesmente uma construção sem sentido, mas que a sua própria segurança dependia disso, encarava o trabalho na muralha de uma maneira completamente diferente. Eles se dedicavam àquela gigantesca obra de uma forma completamente diferente daqueles que olhavam para aquele muro e pensavam, meu Deus, para que eu estou construindo isso? Que obra sem sentido. E embora eu e você, é claro, não estejamos trabalhando na construção de uma muralha, nós conseguimos entender o sentimento daqueles trabalhadores, sofrendo, suando, chorando, se dedicando, e tal qual eles, nós podemos enxergar as nossas próprias lutas de uma dessas duas maneiras. Nós podemos olhar para os momentos difíceis que enfrentamos e pensar, meu Deus, nunca vai ter fim. Por que é que eu estou passando por isso? É só sofrimento, lágrimas e suor. Por que é que isso nunca acaba? Mas nós podemos enxergar da segunda maneira, quando tomados pela sabedoria,
os nossos olhos são abertos e nós conseguimos enxergar além dos problemas. Os nossos olhos são abertos e nós conseguimos enxergar para além da situação difícil, para além do momento de luta em que estamos vivendo. Quando você enfrenta um problema na sua família, quando você enfrenta o desemprego, quando você enfrenta um acidente, quando você enfrenta uma enfermidade inesperada, quando você enfrenta qualquer situação que lhe seja desfavorável, você pode encará-la de uma dessas duas maneiras. Pensando, meu Deus, isso nunca vai ter fim. Por que é que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Ou você pode ter sabedoria para enxergar além. Enxergar além do problema na família, enxergar além da enfermidade, da doença, enxergar além do evento inesperado que veio e mudou todos os seus planos. Sem dúvida alguma, eu e você queremos ter a sabedoria para enxergar além. A sabedoria para ver que a situação ruim, que o momento difícil, não é só um momento difícil. Há algo muito maior por trás disso. Há uma oportunidade muito grande por trás de todo momento difícil. E o segredo para nós conseguirmos enxergar além é a sabedoria. E é exatamente isso que este texto de Tiago que nós lemos nos ensina a fazer. Esse texto existe para nos ensinar a ter sabedoria para enxergar além dos momentos difíceis que vivemos. Esse texto de Tiago existe para nos ensinar a olhar para além da situação difícil que nos leva às lágrimas muitas vezes e perceber e enxergar que há algo muito maior que vai além do sofrimento. Os irmãos estão comigo até aqui? Quando Tiago escreveu a sua carta, ele se dirigiu a um público judeu que enfrentava grandes lutas, enormes lutas. Eles estavam longe da sua terra natal, eles enfrentavam discriminação cultural, eles enfrentavam perseguição religiosa, eles enfrentavam dificuldades econômicas, eles enfrentavam, por serem judeus convertidos ao cristianismo, perseguição inclusive dos seus compatriotas. E se tem uma coisa que aquele grupo de judeus que recebeu a carta de Tiago precisava, era de sabedoria para enxergar além da situação difícil em que se encontravam. Se tem uma coisa de que eles necessitavam, era de sabedoria para que os seus olhos fossem abertos e eles conseguissem enfrentar cada momento, cada perseguição, cada luta e dificuldade. Somente com sabedoria eles poderiam olhar para além da muralha. Somente com sabedoria eles poderiam enxergar além do sofrimento. E é por isso que Tiago escreveu essa carta. O grande tema da carta de Tiago é a sabedoria. Assim como o livro de Provérbios está para o Antigo Testamento, a epístola de Tiago está para o Novo Testamento. Sabedoria é o grande tema. E neste trecho que nós lemos, como encontrar sabedoria para enxergar além. Esse texto nos ensina 3 passos que nós precisamos dar se nós queremos adquirir essa sabedoria que nos permite enxergar além do momento de dor, além do sofrimento, enxergar além da muralha. E eu gostaria de brevemente compartilhar com você, nestes próximos minutos, como ter sabedoria para enxergar além. Em primeiro lugar, reconheça que você precisa de sabedoria. Se você quer ter sabedoria para enxergar além da situação difícil que você vive
e se não está vivendo, vai viver porque faz parte da vida, antes de tudo, você e eu precisamos reconhecer que nós carecemos de sabedoria. Tiago diz no versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. A sabedoria na história da humanidade sempre foi algo muito importante. Na verdade, a sabedoria é considerada uma virtude. Aquele que a possui é uma pessoa virtuosa. E por toda a história da humanidade foi assim. Desde a antiguidade, com os gregos e romanos, a sabedoria foi elogiada, foi louvada. Os gregos e romanos produziram grandes pensadores, tais como Platão, Aristóteles, Sócrates, Epicuro, Sêneca e tantos outros, que inclusive eram conhecidos como filósofos. E a palavra filosofia significa literalmente amor à sabedoria. Aquele que é amigo da sabedoria. A sabedoria sempre foi louvada e elogiada. Mas não apenas pelos gregos e romanos, mas também os judeus sempre buscaram a sabedoria. Na verdade, para os judeus, a sabedoria era essencial para que eles pudessem viver. Era algo extremamente precioso que devia ser buscado de qualquer forma. Veja, por exemplo, o que diz o livro de Provérbios, o capítulo 8, o versículo 11. Provérbios, o capítulo 8, versículo 11. Pois a sabedoria é melhor do que as joias, e de tudo que é desejável, nada se compara a ela. A sabedoria era essencial, sempre foi essencial para o povo de Deus. E é grande verdade que hoje nós não falamos tanto de sabedoria. Nós não buscamos tanto a sabedoria, mas ainda assim a consideramos importante. E é por isso que nenhum de nós quer ser tido como o oposto de sábio. Ninguém quer ser reconhecido como uma pessoa tola, uma pessoa que não possui sabedoria. E é justamente essa sabedoria que é essencial, principalmente quando nós enfrentamos as dificuldades. É essa sabedoria que é essencial quando nós passamos pelos momentos de sofrimento, pelos momentos de dor. Porque sem sabedoria, a sua luta vai ser apenas uma luta. Sem sabedoria, a sua tristeza vai ser apenas uma tristeza. Sem sabedoria, o seu sofrimento vai ser apenas sofrimento sem sentido. Mas se você adquire a sabedoria, se você começa reconhecendo que precisa de sabedoria para enxergar as situações difíceis dessa maneira, você percebe que o sofrimento é oportunidade de crescer. Você percebe que a luta é oportunidade de experimentar o cuidado de Deus. Você percebe que a angústia é oportunidade de experimentar a mão do Senhor sobre a sua vida. Sabedoria não é apenas algo teórico, algo dos filósofos. Sabedoria é algo extremamente prático. É o que vai determinar se você olha para a muralha e pensa apenas em sofrimento e tristeza, ou se você olha para a muralha e consegue enxergar além. E o primeiro passo é reconhecer que você ainda não tem esse tipo de sabedoria. Quando Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, no versículo 5, ele não está querendo dizer, olha, talvez haja alguém dentre vocês que ainda não tem esse tipo de sabedoria. Não, a pergunta de Tiago, a afirmação de Tiago é retórica. Quando ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que Tiago está querendo dizer é o seguinte,
Se você olhar para você mesmo, você vai reconhecer: ainda te falta sabedoria. Ainda te falta sabedoria para enfrentar situações difíceis na sua vida. Você pode até ser inteligente, ter muito conhecimento e ter alguma sabedoria. Mas se você for muito sincero com você mesmo, você vai reconhecer que ainda falta sabedoria para olhar para a muralha e enxergar além. Quantas vezes você não passa pelo sofrimento, se lamentando, e fica com raiva, e fica triste, e fica revoltado, e se deixa consumir por esses sentimentos? Se eu e você formos sinceros, nós vamos reconhecer que precisamos desse tipo de sabedoria, que justamente nos permite olhar para as situações difíceis e entender que há algo muito maior por trás. Olhar para os momentos de luta e entender que há algo grandioso além dessa muralha. E isso é um exercício de humildade. Nenhum de nós quer se reconhecer como uma pessoa tola, como uma pessoa que não tem sabedoria. Mas quantas vezes não manifestamos isso no nosso procedimento? Quantas vezes não enfrentamos um momento de luta e de dor sem um pingo de sabedoria? Aquela enorme dívida que nós temos e lidamos com ela sem sabedoria. Um problema no casamento e tentamos resolver sem sabedoria. Uma dificuldade em casa e tentamos tratá-la sem sabedoria. E é justamente por causa disso que experimentamos uma série de sensações e de sentimentos ruins e nada além. Raiva, tristeza, revolta, porque nos falta sabedoria. Mas quando reconhecemos que ainda não temos a sabedoria necessária para enfrentar essas situações difíceis, estamos no caminho de ter os nossos olhos desvendados e podermos contemplar além. Olhamos para aquele monte de lama, às vezes, que é a situação que precisamos resolver, e com sabedoria conseguimos enxergar uma flor nascendo, mesmo no meio da lama. Onde parece que nada de bom vai acontecer, que é só tristeza e dor, com sabedoria conseguimos olhar para a situação e enxergar além. Se você e eu queremos experimentar, queremos ter essa sabedoria que nos permite enxergar além, nós precisamos, antes de tudo, reconhecer: eu sou essa pessoa. Eu ainda tenho falta de sabedoria. Eu ainda tenho os meus olhos parcialmente vendados para a realidade de que há algo muito maior por trás da luta que eu enfrento. Há algo muito grande para além da situação difícil que eu vivo. Eu e você precisamos reconhecer que nós não somos as pessoas mais sábias do mundo. Precisamos buscar sabedoria. Carecemos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para lidar com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais. Precisamos de sabedoria para lidar com as pessoas no nosso trabalho, para resolver os problemas no nosso trabalho. Precisamos de sabedoria. Reconheça isso e este é o primeiro passo para você recebê-la. É fundamental reconhecer isso, porque sem sabedoria, a sua dor é apenas dor. A sua dificuldade é apenas dificuldade. O seu choro é apenas choro. A sua muralha é apenas muralha. Reconheça que você
precisa de sabedoria. Mas, em segundo lugar, o texto nos ensina que nós devemos clamar a Deus por sabedoria. Clamar a Deus e pedir que Ele abra os nossos olhos, que Ele nos permita enxergar além do momento de luta que vivemos. O texto continua dizendo no versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será concedida. Se eu e você reconhecemos que não temos sabedoria para lidar com as lutas da nossa vida, o próximo passo imediato é buscar sabedoria. A orientação de Tiago é simples. Se você não tem e consegue enxergar isso, você vai buscar sabedoria. E é muito interessante porque há uma enorme ênfase no caráter doador de Deus. Deus quer te conceder sabedoria. Deus quer muito te conceder sabedoria. O texto diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. O texto poderia dizer simplesmente: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e lhe será dada. E entenderíamos a mensagem. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz: se você tem falta, peça a Deus, porque Ele concede livremente. Ele concede a todos. Ele concede sem criticar. Que ênfase há no caráter doador de Deus, na disposição que Deus tem de nos conceder sabedoria para enfrentar as situações difíceis. Deus tem plena disposição de nos conceder sabedoria para enxergar além das muralhas que enfrentamos. O que o texto está querendo dizer, em outras palavras, é: se você pedir a Deus, se você reconhecer antes de tudo que você não tem e pedir a Deus, Ele vai te dar. Se você enfrenta situações difíceis e não consegue enxergar saída, não consegue enxergar nada além disso, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Se você não consegue considerar como motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, peça a Deus para abrir os seus olhos, e Ele vai fazer isso. Com certeza Ele vai te responder, sem hesitar, sem reclamar, sem criticar, sem titubear, sem pensar duas vezes. Ele vai te responder de forma incondicional, de forma plena, de forma abundante, se você pedir por sabedoria, se você clamar a Deus para abrir os seus olhos, para que você possa enxergar para além da sua situação. Ele vai te responder. Ele concede livremente a todos, sem criticar. Vai ser dado, você vai receber, você vai conseguir enxergar além. Assim como uma fonte que jorra água abundante não pode fazer outra coisa que não jorrar água em abundância, assim também é Deus. Sempre concede sabedoria a todos que lhe pedem, e não faz outra coisa que não conceder sabedoria a quem lhe pedir. Se você passa por um momento difícil, peça a Deus para abrir os seus olhos e enxergar além. Enxergar que não é somente luta. Enxergar para além da luta, a mão dele te sustentando. Enxergar para além do sofrimento, o cuidado dele sobre a sua vida. Enxergar para além da angústia e da crise, o sustento do Senhor
a cada dia sobre você. Peça a Deus, porque Ele concede livremente. É isso que nós somos encorajados a fazer. Quando reconhecemos que não temos sabedoria ainda, nós corremos para aquele que é a única fonte de sabedoria. A única fonte de sabedoria, sabedoria verdadeira, com S maiúsculo, não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não em Deus. Veja o que diz o livro de Provérbios, o capítulo 2, versículos 3 a 6. Provérbios, o capítulo 2, versículos 3 a 6. Sim, se clamares por discernimento e levantares a tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Colossenses, o capítulo 2, versículo 3. Colossenses, o capítulo 2, versículo 3. Em quem nele, em Deus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria verdadeira só pode ser encontrada em Deus. Se você reconhece que tem falta de sabedoria, busque a fonte de sabedoria. E sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai receber. Lhe será dado, os seus olhos serão abertos. Assim como aconteceu com Salomão, lá no Antigo Testamento, que pediu sabedoria a Deus e recebeu em abundância, de tal forma que jamais houve outra pessoa tão sábia quanto ele. Clame a Deus por sabedoria, peça que Ele te permita enxergar além do momento de dor, além da luta que você está vivendo. Peça ao Senhor sabedoria para você enxergar além da luta que você enfrenta na área específica da sua vida e você sabe qual é. E quando você pedir ao Senhor, Ele vai abrir os seus olhos e você vai conseguir enxergá-lo agindo, mesmo por meio da sua luta. Você vai conseguir enxergá-lo perto de você, ainda que os seus olhos estejam cheios de lágrimas. Clame a Deus para enxergar além, clame a Deus por sabedoria, porque Ele vai te responder e você vai enxergar além da muralha. Você está comigo até aqui? Mas o texto vai adiante e nos ensina ainda uma última ação que eu e você precisamos ter se queremos enxergar além. Precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que não temos sabedoria. Precisamos dela. Precisamos, então, clamar a Deus, buscar aquele que é a fonte de toda sabedoria. Mas o texto nos diz ainda que nós devemos orar com fé, clamando por sabedoria. É o que os versículos de 6 a 8 dizem. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Deus está muito disposto, mais do que muito disposto, a nos conceder sabedoria. Ele concede livremente a todos sem criticar. Mas tem uma condição. Nós precisamos pedir com fé.
sem duvidar. Pois quem vacila, o texto diz, quem duvida é semelhante às ondas do mar. Precisamos clamar por sabedoria com fé. A fé é extremamente importante, é essencial, na verdade, para termos um relacionamento com Deus. A fé é o que dá início ao nosso relacionamento com Deus. Entramos num relacionamento com Ele a partir do momento que cremos em Jesus. Começa pela fé. Mas a fé não acaba aí. Todo o nosso relacionamento com Deus é mantido pela fé. Nós precisamos da fé constante nas nossas vidas para viver um relacionamento com Deus. Nós vivemos pela fé. E isso é afirmado diversas vezes na Bíblia. O livro de Abacuque, por exemplo, capítulo 2, o versículo 4. Abacuque 2, 4. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Romanos, o capítulo 1, versículo 17. Romanos, o capítulo 1, versículo 17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas, o capítulo 3, versículo 11, o texto diz, Gálatas 3, 11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Hebreus, o capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. O texto diz, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. A fé é algo necessário não apenas para iniciarmos o nosso relacionamento com Deus, mas para mantermos o nosso relacionamento com Ele. Nós vivemos pela fé, e a Bíblia deixa isso mais do que claro. Tiago diz que nós devemos orar com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante às ondas do mar movidas e agitadas pelo vento. Que comparação interessante. Quem duvida, aquele que não tem fé, é como as ondas do mar. Que curiosa comparação de Tiago. Falar das ondas do mar era algo que faria sentido para qualquer judeu. Embora os destinatários dessa carta não estivessem vivendo em Israel, todos eles haviam passado boa parte da sua vida lá antes de serem dispersos. Moravam num país pequeno, cercado por 3 mares. No ocidente, o mar Mediterrâneo. Ao norte, o mar da Galileia. Ao sul, o mar Vermelho. Para onde olhassem, havia mar. Todo judeu sabia como funcionava o mar. Na verdade, grande parte deles era composta de pescadores. E todo judeu sabia. Quando eles leram essa carta de Tiago, logo eles entenderam. Eu sei como as ondas do mar funcionam. Tem 3 mares perto de onde a gente morava. O vento sopra para um lado e logo se formam ondas naquela direção. Mas se o vento mudar de direção de repente, as ondas mudam de direção também. Se está soprando o vento para o norte, é para lá que as ondas estão indo. Mas se o vento começar a soprar para o sul, o mar se agita e as ondas sopram para o sul. Cada hora o vento sopra para um lugar, cada hora o vento sopra em uma direção e as ondas seguem junto. Uma hora estão aqui, outra hora estão ali, depois já não sabem mais para onde vão. Que inconstância!
Que inconstância! E é isso que Tiago está dizendo. Se nós oramos a Deus sem fé, nós somos exatamente como essas ondas, inconstantes. Uma hora nós cremos, e eu vou orar e vou pedir, Deus vai abrir os meus olhos. 5 minutos depois, mas será que vai mesmo? Eu não sei não, acho que não vai dar certo. E passa mais um tempinho, não, mas eu vou orar sim. Deus vai responder. E nós cremos. Mas no dia seguinte, mas aconteceu mais isso, eu acho que não tem mais jeito mesmo. Vivemos na inconstância das ondas do mar. E isso não é crer de verdade. Essa pessoa que ora, que vive desse jeito, não deve esperar que receberá do Senhor coisa alguma. O texto diz, versículo 7, tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. O grande problema é a inconstância. Reconhecemos nossa falta de sabedoria. Queremos buscar em Deus, mas passa um pouquinho de tempo e a gente pensa, não vai dar certo. Queremos enxergar além da muralha que pode ser tão alta, maior do que a muralha da China. Pedimos a Deus sabedoria, mas passa pouco tempo e somos tomados pelo pensamento de que muralha enorme. É intransponível. Não dá para enxergar além dessa muralha porque ela é muito grande. Se mantivermos esse padrão de comportamento, esquece. Não pensemos que receberemos do Senhor coisa alguma, pois somos inconstantes em todos os nossos caminhos. Mas o contrário é igualmente verdadeiro. Se você reconhece que não tem sabedoria, clama a Deus com fé, persistente e perseverante, tenha certeza, Deus vai te responder. De forma abundante, de forma plena, de forma completa. Ele vai abrir os seus olhos e vai te permitir enxergar além daquilo que você vê hoje. Ele vai te colocar numa posição em que você vai enxergar para além da muralha. Você vai ver que há muito mais além da luta que você vive. Você vai enxergar muito além do imediato em que se encontra a sua vida. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será concedida. Com essa sabedoria, o choro pode até durar uma noite, mas os seus olhos são abertos para ver que logo um novo dia se aproxima. Com essa sabedoria, o choro pode ser grande, a noite pode parecer longa, mas os seus olhos são abertos para a certeza de que Deus continua cuidando de você. Os seus olhos são abertos para a certeza de que Deus continua tendo você na palma das suas mãos. Os seus olhos são abertos para a certeza de que Deus continua sendo o governante supremo deste mundo e nada, nunca, jamais fugiu ao seu controle. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te conceder e vai abrir os seus olhos. Gostaria de te convidar a baixar sua cabeça nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor e eu gostaria de te convidar, amado irmão, amada irmã,
Você que tem enfrentado uma muralha enorme na sua vida, seja ela qual for. E nesta manhã o Espírito Santo abre os seus olhos, abre o seu entendimento, para que você reconheça que te falta sabedoria. Você tem enfrentado essa situação difícil, da maneira errada, você não tem conseguido enxergar além, mas você quer clamar ao Senhor pedindo que lhe dê sabedoria, que abra os seus olhos, para que você enxergue além. Eu gostaria de orar com você que vive essa situação, e eu quero te convidar, enquanto nós cantamos um louvor, a que você venha aqui na frente para nós podermos juntos clamar ao Senhor, pedindo que nos dê sabedoria, que os nossos olhos sejam abertos. Enquanto nós cantamos, quero te convidar